o milagre que mudou a vida de Fernando. Fernando sempre foi um homem trabalhador. Aos 42 anos, ele sustentava a família como mecânico em um pequeno bairro de São Paulo. Casado com Marta, pai de 2 filhos, ele levava a vida com simplicidade, sem luxos, mas também sem faltas. Até que, há 3 anos, tudo começou a mudar. Primeiro foram as manchas vermelhas nos cotovelos. Depois, elas se espalharam pelas costas, pernas e couro cabeludo. A coceira era insuportável, e a pele descamava em placas grossas, deixando feridas que doíam ao menor toque. Os médicos diagnosticaram psoríase severa, uma doença autoimune sem cura. Os remédios aliviavam por um tempo, mas os efeitos colaterais eram piores que a própria doença. Fernando perdeu o sono, o apetite, aos poucos, a esperança. Doutor, não aguento mais, ele disse certa vez, com os olhos cheios de lágrimas. Minhas mãos estão tão ruins que não consigo nem segurar uma chave de fenda direito. Como vou trabalhar? Como vou sustentar minha família? O médico apenas balançou a cabeça, receitando mais pomadas e comprimidos. Mas Fernando sabia, aquilo não era a vida. Era uma prisão dentro do próprio corpo. Um dia, enquanto esperava o ônibus para ir a mais uma consulta, ele viu um pequeno grupo de pessoas entrando em uma construção simples, de portas abertas. Não havia cruzes nem imagens, apenas um letreiro discreto: Congregação Cristã no Brasil. De dentro, vinham vozes cantando sem acompanhamento de instrumentos, apenas a melodia pura dos hinos. Fernando nunca tinha entrado em uma igreja antes, mas algo o atraiu. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse Deus chamando. Ele hesitou, mas acabou seguindo os passos daqueles irmãos. Dentro, o ambiente era sereno. Homens de ternos simples e mulheres de vestidos modestos cantavam com devoção. Não havia altares nem estátuas, apenas uma mesa coberta com um pano branco no centro. Um ancião, de cabelos grisalhos e voz firme, dirigia a reunião com humildade. Irmãos, vamos orar, disse ele. Fernando ficou no fundo, observando. Nunca tinha visto gente orar daquele jeito, com tanta fé, como se Deus estivesse ali, ouvindo cada palavra. Quando terminou o culto, uma irmã se aproximou dele com um sorriso gentis. Você é novo aqui, irmão? Sim. Eu só queria ver, gaguejou Fernando, envergonhado das manchas visíveis em seus braços. Deus te trouxe até aqui por um motivo, ela disse, colocando a mão em seu ombro. Volte amanhã. Acreditamos que Deus ainda faz milagres. Fernando voltou. E voltou novamente. A cada culto, ele ouvia testemunhos de pessoas curadas, famílias restauradas, vidas transformadas. Não eram histórias exageradas, mas relatos simples, contados por gente comum, como ele. Os irmãos não prometiam nada, apenas diziam: confie em Deus e persista na oração. Uma noite, depois de semanas frequentando a igreja, Fernando se ajoelhou no culto de oração. As mãos do ancião se apoiaram em sua cabeça enquanto os irmãos clamavam em voz alta. Ele não sentiu nada no momento, mas quando chegou em casa, Marta notou algo diferente. Fernando, suas costas, ela disse, tocando-o com cuidado. As placas estão mais claras. E a coceira, você sentiu hoje? Agora que você fala, não, ele respondeu, surpreso. Nos dias seguintes, as manchas começaram a desaparecer. Primeiro dos braços, depois das pernas. A pele, antes grossa e inflamada, ficou lisa. Em 3 semanas, não havia mais nenhum sinal da doença. Os médicos, incrédulos, pediram novos exames. Os resultados vieram: remissão completa. Sem sinais de psoríase. No domingo seguinte, Fernando se levantou no culto para dar seu testemunho. Com a voz embargada, ele contou como Deus o havia curado. Não foi com espetáculo, não foi com gritos, mas com a fé simples daqueles irmãos que oraram por ele. Quando terminou, o ancião o abraçou e disse: Irmão, isso não é só uma cura do corpo. É um chamado. Deus quer que você sirva a Ele. Fernando e sua família foram batizados nas águas pouco tempo depois. Marta e os filhos também se entregaram a Cristo. Hoje, anos depois, Fernando não é mais apenas um mecânico.
Ele é um servo de Deus, ajudando na igreja, visitando os doentes e contando a todos que Deus ainda opera milagres, não com barulho, mas com poder. A lição que ele aprendeu? Deus não olha para a nossa aparência, nem para o nosso passado. Ele olha para o coração humilde que busca Ele. Na congregação cristã, não há espaço para vaidades, só para a fé verdadeira. E quando a gente confia nele, não há doença, nem tristeza, nem desespero que não possa ser vencido. Até hoje, quando Fernando canta os hinos sem instrumentos, quando participa da Santa Ceia com os irmãos ou quando vê um novo irmão dando seu testemunho de pé, ele se lembra daqueles dias difíceis. E agradece. Porque sabe que não foi a medicina, nem o acaso, mas a mão de Deus que o tocou e mudou tudo. Fernando nunca imaginou que sua vida se tornaria um testemunho vivo do poder de Deus. Mas depois daquele milagre, ele sentiu um fogo no coração que não podia mais conter. Não bastava só contar o que aconteceu, ele precisava mostrar. E foi assim que, certo domingo, durante o culto, ele sentiu o Espírito Santo falando com ele: vá. Fale. Não tenha medo. Ele se levantou, com as mãos trêmulas, mas com a voz firme. Não usou palavras bonitas, nem preparou um discurso. Só falou o que vivenciou, a dor, o desespero, a oração da irmã Maria, o calor que invadiu seu corpo, a cura instantânea. E quando terminou, o templo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, veio o choro. Muitas pessoas se levantaram, pedindo oração, querendo aquele mesmo Deus que havia tocado Fernando. Entre elas estava a Dona Ana, uma senhora que há anos lutava contra um câncer. Os médicos já tinham desistido, mas ela não. Quando Fernando impôs as mãos sobre ela e orou com a mesma fé que havia recebido, algo aconteceu. Não foi no mesmo instante, não. Mas na semana seguinte, nos exames, os tumores tinham sumido. Os médicos não tinham explicação. Ela tinha: o mesmo Deus que curou Fernando me curou também. E assim, o que começou como um milagre pessoal virou uma corrente de bênçãos. Fernando passou a liderar um grupo de oração nos fundos da igreja, onde pessoas com doenças consideradas incuráveis se reuniam para clamar a Deus. Não eram reuniões cheias de gritos ou espetáculo, eram momentos de fé pura, com lágrimas, hinos cantados em voz baixa e a certeza de que Deus ouvia. Um dia, chegou um jovem chamado Lucas, viciado em drogas há mais de uma década. A família já havia perdido as esperanças. Mas quando Fernando colocou a mão no ombro dele e disse: Deus não olha para o seu passado, ele olha para o seu coração, algo dentro de Lucas quebrou. Ele chorou como nunca, pediu perdão a Deus e, dali em diante, nunca mais voltou às ruas. Hoje, ele é um dos ajudantes mais dedicados da igreja, levando a mensagem de esperança para outros que ainda estão perdidos. Fernando aprendeu que milagres não são só para alguns. São para quem crê. Não importava se a pessoa era rica ou pobre, se tinha estudado ou não, se era conhecida ou anônima. Na congregação cristã, o que valia era a fé. E ele via isso todos os dias: pessoas sendo libertas, famílias sendo restauradas, vidas sendo transformadas. Às vezes, quando ele passava pela oficina onde trabalhou por anos, os antigos colegas brincavam: e aí, pastor? Quando é que volta a mexer em motor? Ele sorria e respondia: eu ainda mexo, sim. Mas agora é no coração das pessoas. E era a verdade. Porque Deus havia trocado suas ferramentas de mecânico pelas ferramentas do Espírito, a palavra, a oração e um amor que não se explica, só se vive. Hoje, quando Fernando olha para trás, não vê mais aquele homem doente, sem esperança, que entrou arrastando os pés na igreja. Vê um servo, um vencedor, um homem que descobriu que, com Deus, não há limites. E toda vez que um novo irmão chega com um testemunho de cura ou libertação, ele sorri, porque sabe, a história dele não foi um acaso. Foi só o começo de algo muito maior. Porque quando Deus opera, não é só uma vida que muda, são muitas. E a igreja continua de portas abertas, pronta para receber quem precisa de um milagre. Porque, no fim, é isso que Deus faz: transforma o impossível em possível, a dor em alegria, e o desespero em esperança. E isso, ninguém pode negar. Fernando não imaginava que sua vida se tornaria um farol para tantos outros. Depois da sua cura, ele começou a frequentar a Universal não só como membro, mas como um guerreiro na fé. Toda terça-feira, ele estava lá, no culto da libertação,
orando por quem chegava com o mesmo desespero que um dia o consumiu. Muitas vezes, ele via nos olhos daqueles irmãos a mesma dúvida que já teve: será que Deus vai me ouvir? E ele, com a autoridade de quem já viu o milagre acontecer, respondia com um abraço apertado e um Deus não falha, irmão. Eu sou a prova. Foi numa dessas noites que conheceu a Dona Maria. Uma senhora de mãos trêmulas e olhos inchados de tanto chorar. Ela carregava um envelope amarelado com exames médicos, câncer em estágio avançado. Os médicos tinham dado poucos meses de vida. Quando Fernando viu aquele papel, sentiu algo arder dentro dele. Não era pena, era uma certeza. Essa doença não vai vencer, ele pensou. E sem hesitar, levou Dona Maria até o altar. O pastor orou com unção, e Fernando, de joelhos ao lado dela, clamou como nunca. Não eram palavras bonitas, eram gritos de guerra, como os de um soldado que já viu a vitória. Senhor, o Senhor já me curou, agora cura minha irmã. A igreja inteira orou junto. E algo aconteceu ali que só quem está no espírito entende, uma paz invadiu o lugar. Dona Maria sentiu um calor no peito, como se mãos invisíveis estivessem tirando algo de dentro dela. Quando abriu os olhos, as lágrimas tinham secado. E o medo, idem. 3 meses depois, ela voltou. Dessa vez, não com exames, mas com um sorriso que iluminava a igreja. Os médicos não entendiam. Os tumores tinham sumido. É um milagre médico, disseram. Mas ela sabia a verdade, é um milagre de Deus, através da Universal. E assim como Fernando, Dona Maria passou a ser mais uma testemunha viva de que, onde a medicina diz não tem jeito, Deus diz eu tenho caminho. Hoje, Fernando e Dona Maria estão sempre juntos nos cultos. Ele, com suas mãos que já seguraram chaves de fenda e agora levantam em adoração. Ela, com sua voz firme contando para quem chega como Deus a tirou do vale da sombra da morte. E não são os únicos. A cada semana, novas histórias surgem. O jovem que chegou viciado e saiu livre. A mãe que não conseguia engravidar e hoje abraça seu bebê. O homem que veio com dívidas e saiu com a bênção do emprego dos sonhos. Porque a Universal não é só um lugar. É um campo de batalha onde o impossível se rende. Onde pessoas comuns se tornam heróis da fé. E Fernando, que já foi um homem quebrado, agora entende, seu milagre não foi só para ele. Foi para mostrar que, quando alguém se entrega de verdade, Deus não só restaura, como multiplica. Multiplica a fé, a esperança, os milagres. E a história continua. Toda vez que as portas da igreja se abrem, é uma nova chance para alguém escrever seu próprio final feliz. Porque Deus não cansou de fazer milagres. E a Universal não cansou de ser o lugar onde eles acontecem. No meio daqueles que agora sorriem ao entrar na Universal, está Maria Clara, uma mulher que por anos carregou no rosto a sombra da tristeza. Ela chegava sempre com os olhos baixos, as mãos trêmulas apertando um lenço já gasto de tantas lágrimas. O diagnóstico era cruel, uma doença degenerativa que os médicos disseram não ter cura. Prepare-se para o pior, ouvia em cada consulta. Mas Maria Clara não aceitou. Se arrastava até a igreja, mesmo quando as pernas já não respondiam direito, porque algo dentro dela gritava: se Deus curou os cegos, os paralíticos, por que não eu? E então veio o dia em que, durante a corrente de oração, o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e declarou: em nome de Jesus, esta doença sai agora. Não foi como nos filmes, com luzes brilhantes ou vozes do céu. Foi silencioso, mas real. No dia seguinte, ao acordar, Maria Clara sentiu algo diferente. Movimentou os dedos dos pés, depois as pernas, e então, se levantou. Sem dor. Sem fraqueza. Os exames que vieram depois deixaram os médicos boquiabertos, isso não tem explicação médica. Hoje, ela dança nos cultos. Literalmente. Com os braços erguidos, os pés firmes no chão que já pensou não pisar mais. E toda vez que alguém novo chega à igreja com um diagnóstico assustador, ela se aproxima, segura a mão da pessoa e diz: Deus já fez por mim. E vai fazer por você também. Não muito longe dali, está o Seixas, um homem que perdeu tudo no vício. A família, o emprego, a dignidade. Chegou à Universal sujo, cheirando a álcool, com a barba por fazer e a autoestima no chão. Os irmãos não o julgaram.
Ao contrário, o abraçaram, oraram com ele, e o colocaram na corrente da libertação. Não foi fácil. As noites de luta contra a abstinência foram muitas, mas Seixas não desistiu. Porque toda vez que pensava em voltarem atrás, lembrava das palavras do bispo: Deus não te chamou para ser escravo, mas para ser filho. Hoje, Seixas é um dos primeiros a chegar na igreja. Não para pedir, mas para servir. Ele ajuda a organizar as cadeiras, recebe os visitantes com um sorriso, e quando vê alguém com os mesmos olhos perdidos que já teve, senta ao lado e conta: eu era como você. Mas Jesus me tirou do lixo e me colocou no trono. E ele vai fazer o mesmo por você. E assim a Universal segue sendo esse lugar onde o choro vira riso, onde a derrota se transforma em testemunho, onde o impossível se curva diante da fé. Porque não são só histórias isoladas. É uma corrente. Cada milagre inspira outro. Cada vida transformada puxa mais uma para a luz. Fernando, que agora é obreiro, olha para tudo isso e entende: seu milagre não foi o fim, foi o começo. O começo de uma vida de propósito. De uma fé que não só acredita, mas age. Que não só recebe, mas compartilha. E quando as portas se abrem mais uma vez, é como se Deus sussurrasse: quem será o próximo? Porque na Universal, não há casos perdidos. Só almas que ainda não descobriram que o milagre delas já está a caminho. Naquele mesmo domingo, enquanto Fernando ajudava a receber os visitantes na porta da Universal, uma mulher entrou arrastando os pés, como se cada passo pesasse uma tonelada. Seus olhos inchados denunciavam noites sem dormir, e as mãos tremiam ao segurar um papel amassado, uma conta médica com valores que ela nunca poderia pagar. O nome dela era Marisa, e ela tinha chegado ali como último recurso, depois de ouvir no rádio o testemunho de uma senhora que, como ela, havia sido curada de uma doença considerada sem cura pela medicina. Fernando reconheceu aquele olhar. Era o mesmo desespero que ele próprio tinha trazido anos atrás, quando entrou pela primeira vez na igreja. Sem dizer nada, ele estendeu a mão e segurou-a dela com firmeza. Você está no lugar certo, falou baixo, como se já soubesse tudo o que ela precisava ouvir. Aqui, Deus não olha para o que você não tem. Ele olha para o que ele pode fazer por você. Marisa tentou sorrir, mas as lágrimas vieram antes. Eu não aguento mais, obreiro. Os médicos disseram que é tarde demais. Minha filha tem só 8 anos. A voz quebrou. Fernando não soltou sua mão. Então é hora de Deus mostrar que Ele é mais forte que qualquer diagnóstico. Vamos orar agora mesmo. Dentro do templo, enquanto o coro cantava Nada é impossível para Deus, Marisa foi levada até o altar. O pastor impôs as mãos sobre ela e começou a orar com uma autoridade que só vem de quem já viu o sobrenatural acontecer. Em nome de Jesus, eu determino que essa doença saia agora. Que os órgãos dessa mulher sejam restaurados, que cada célula seja renovada pelo poder do Espírito Santo. A igreja inteira gritou amém, e algo dentro de Marisa parece que se mexeu. Não era só emoção. Era como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo, queimando tudo que não prestava. Na semana seguinte, ela voltou, mas dessa vez, não era a mesma pessoa. Os exames, que antes mostravam um quadro grave, agora estavam normais. Os médicos não tinham explicação. Isso não faz sentido, disseram. Mas Marisa sabia a verdade: Deus tinha feito o que os homens disseram ser impossível. E assim, mais uma história se juntou à corrente. Marisa, que entrou arrasada, saiu dançando no corredor da igreja, com a filha no colo, gritando: Jesus me curou. Ele é real. As pessoas ao redor choravam, não de tristeza, mas de uma alegria que só quem já viu um milagre entende. Fernando, de longe, observava tudo com os olhos brilhando. Ele se lembrou do dia em que foi ele aquele homem quebrado no chão do templo. Agora, era um instrumento nas mãos de Deus para puxar outros da escuridão. Isso aqui não para, pensou. Cada vida que Deus toca vira uma semente. E essa semente vai frutificar. E como se Deus estivesse respondendo ao seu pensamento, as portas se abriram mais uma vez. Desta vez, era um jovem com as marcas de um passado de drogas no rosto, mas com um brilho de esperança nos olhos. Ele tinha ouvido falar de um lugar onde as pessoas saíam diferentes de como entraram. Um lugar onde Deus ainda faz milagres. Fernando sorriu.
quem será o próximo? Ele repetiu em voz baixa, já se aproximando do rapaz. Porque na Universal, a história nunca acaba. Ela só ganha mais capítulos. E cada capítulo é uma prova de que, quando a fé encontra o poder de Deus, não há limite para o que pode acontecer. O jovem se chamava Lucas. Tinha apenas 22 anos, mas carregava no corpo e na alma os estragos de uma vida que quase acabou antes de começar. As tatuagens no braço escondiam cicatrizes de facadas, as olheiras falavam das noites em claro nas ruas, e as mãos trêmulas revelavam a batalha diária contra o vício. Mas naquele dia, algo dentro dele gritava mais alto que a vontade de desistir, uma vozinha fraca, mas teimosa, que sussurrava: tenta mais uma vez. Dessa vez pode ser diferente. Ele entrou na igreja com os ombros curvados, como se o peso do passado o empurrasse para baixo. Mas quando os louvores começaram, algo estranho aconteceu. As letras das músicas falavam exatamente do que ele sentia, do cansaço, da vergonha, mas também de uma esperança que ele não sabia que ainda existia. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto, e ele não teve forças para enxugá-la. Foi aí que Fernando se aproximou, colocou a mão em seu ombro e disse apenas: Deus te trouxe até aqui por um motivo, meu irmão. Hoje é o seu dia. Lucas não sabia explicar, mas naquele momento, sentiu como se alguém tivesse acendido uma luz dentro dele. Quando o pastor começou a orar, ele caiu de joelhos. Não foi uma queda física, foi como se o desespero, a culpa e a solidão que o acompanhavam há anos simplesmente desabassem, e ele não teve escolha a não ser se render. As palavras do pastor ecoavam como um martelo quebrando correntes: em nome de Jesus, eu determino a sua libertação. O sangue de Cristo te purifica, te restaura, te faz novo. E então, aconteceu. Lucas sentiu algo sair dele, não como uma dor, mas como um alívio tão profundo que doía. Era como se arrastasse um fardo pesado há quilômetros e, de repente, alguém o tirasse das suas costas. Ele começou a chorar, não de tristeza, mas de uma alegria que não cabia dentro dele. As mãos pararam de tremer. O peito, que antes parecia vazio, agora ardia com uma paz que ele nunca havia conhecido. Quando se levantou, não era mais o mesmo. Os olhos, antes opacos, brilhavam. O sorriso, que há anos não aparecia, nasceu espontâneo. Ele olhou para Fernando e balbuciou, entre lágrimas: eu sinto que nasci de novo. E era a verdade. Não era apenas emoção, que era uma transformação que até ele mesmo podia ver. Nos dias que seguiram, Lucas voltou. Não como um visitante, mas como um filho que encontrou o caminho de casa. Ele começou a ajudar na igreja, arrumando cadeiras, distribuindo folhetos, falando com outros que chegavam quebrados como ele um dia esteve. Sua mãe, que há anos orava por ele em silêncio, recebeu um telefonema que nunca esqueceria: Mãe, eu estou limpo. Deus me curou. E assim, a corrente do milagre continuou. Porque Lucas não foi o último. Depois dele, veio a Dona Maria, uma senhora que arrastava uma depressão há décadas e, em uma noite de oração, sentiu o peso sair como se alguém tivesse cortado correntes invisíveis. Veio o casal que estava à beira do divórcio e, depois de um culto de família, se abraçaram chorando, renovando os votos não com palavras, mas com uma fé que os uniu de novo. Fernando olhava tudo aquilo e sorria. Não era orgulho, que era gratidão. Porque ele sabia que não era mérito dele. Era Deus, usando pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Era a prova de que, quando alguém se entrega de verdade, os milagres não são exceção, que são a regra. E a história não parou por aí. Ainda hoje, toda vez que as portas da Universal se abrem, alguém entra com um fardo e sai com uma testemunha. Alguém chega arrastando o passado e vai embora carregando um futuro. Porque ali, entre aquelas quatro paredes, o impossível vira possível, o quebrado vira restaurado, e o que estava morto ressuscita. E o melhor de tudo: isso não é apenas uma história. É real. E pode ser a sua também. O milagre que não acaba. Naquela noite, enquanto o casal se abraçava sob o brilho das luzes da igreja, Fernando fechou os olhos e lembrou do dia em que tudo parecia perdido. O diagnóstico era irreversível, os médicos tinham desistido, e até a esperança parecia um luxo distante. Mas ali, entre lágrimas e sorrisos, ele via a prova viva de que Deus não desiste quando nós desistimos.
A doença que deveria ter levado Maria meses antes agora era apenas uma cicatriz no passado, não uma sentença, mas um testemunho. Os anos passaram, e aquele abraço se multiplicou em outras histórias. O jovem viciado que encontrou força para dizer não pela primeira vez. A mãe que recebeu o filho de volta depois de anos de silêncio. O homem que entrou arrastando uma depressão e saiu com um propósito. Cada um deles, como Fernando e Maria, descobriu que o milagre não era apenas a cura do corpo ou a restauração do lar, era a transformação da alma. Era aprender que, nas mãos de Deus, até as feridas mais profundas podem se tornar portas para algo maior. A lição: os milagres não são reservados para os perfeitos, mas para os que ousam acreditar. Não exigem fé do tamanho de uma montanha, mas um coração disposto a dizer: aqui estou, usa-me. Porque quando nos entregamos com nossas dúvidas, medos e cicatrizes, Deus não nos dá apenas o que pedimos. Ele nos dá mais do que imaginamos. E se hoje você lê essa história pensando em isso é bonito, mas a minha vida, saiba, o seu impossível é o palco onde Deus mais gosta de atuar. Talvez o milagre que você espera não venha como um raio, mas como um suspiro, quieto, persistente, certo. Talvez comece com um passo dentro de uma igreja, uma oração murmurada no escuro, ou a decisão de não desistir mais um dia. Porque no fim, a maior prova de que Deus existe não são os milhares que saíram curados daquelas portas. É o fato de que, mesmo quando tudo diz o não, Ele ainda sussurra: confia. Eu não terminei a sua história. E isso, meu amigo, é só o começo.